E aí, galerinha do curso de farmácia, professor Marco Antônio, passando aqui apenas para explanar com vocês os conteúdos que irão ser cobrados na nossa prova de amanhã. Pessoal, vamos estudar a célula eucarionte e a célula procarionte, todas as suas organelas e as funções das organelas. Lembrando vocês que vocês precisam saber diferenciar uma célula eucarionte de uma célula procarionte. Vocês precisam entender que a diferença básica entre essas duas células é que na célula procarionte nós temos o material genético solto no citoplasma, então não tem um núcleo verdadeiro e também não há a presença de organelas membranosas. Lembrem também que o ribossomo bacteriano é diferente do ribossomo dos animais, tá? Vocês precisam se lembrar disso. Principalmente que os ribossomos das bactérias são diferentes dos ribossomos dos seres humanos. Tranquilo? Então vamos ver isso. Na célula eucarionte já possui um núcleo bem definido, né? Um nucleolo também. Esse núcleo é separado pela carioteca. E vocês precisam também saber o nome das organelas celulares de uma célula eucarionte e todos os componentes da célula procarionte. Vocês precisam saber também a função de cada organela. Lembra lá que eu levei a célula, eu passei na sala de aula, aquela aula para vocês. Fora isso, tem no material que eu deixei na plataforma, né? No AVA lá para vocês, a função de todas essas organelas aí. E tem também no livro do Tortora, que eu disponibilizei para vocês, o meu livro pessoal. Tranquilo? Fora isso, eu vou cobrar também todas as estruturas bacterianas. Então fiquem atentos, pois as bactérias, lembrem-se disso, são o grupo de maior importância médica. E embora as bactérias sejam um grupo muito numeroso, a pequena parte, né, desse grupo causa doença nos seres humanos. Outra coisa que vocês precisam se lembrar para essa aula, né, é sobre as formas das bactérias, né, o formato das bactérias. Vocês precisam, eu vou pedir um desenho, então vocês precisam esboçar ali na prova o que é um coco, um bacilo, uma tétrade, uma sarcina, um espirilo, uma espiroqueta, o próprio diplobacilo, streptobacilo. Aí você precisa saber também do streptococcus, os estafilococos, diplococos. Então se liga nisso para você desenhar na prova. Tranquilo? Outra coisa que vocês precisam se lembrar que as bactérias são classificadas aí pelos critérios de bactéria aeróbia, anaeróbia, o tipo de material genético, né, que essa bactéria tem, se é fita simples, fita dupla, e você precisa saber diferenciar isso também. E vai ser uma questão bem tranquila, essa de características gerais das bactérias, e ela vai ser dada como um VOF. Uma outra questão da prova que vocês terão que se atentar é a questão sobre a identificação dos dois grandes grupos de bactérias. Você precisa saber identificar através da parede celular quem é gram positivo, quem é gram negativo. E o nome, tá, da substância que compõe essa parede celular, no caso o peptídeo glicano ou peptidoglicano. Você precisa memorizar isso em imagem, inclusive, para poder fazer essa questão da nossa prova de microbiologia. Outra parte que será cobrada em nossa prova é a reprodução celular. Fissão binária ou divisão binária, que dá no mesmo. Você precisa se atentar que o tipo de reprodução é exponencial e você precisa demonstrar isso matematicamente. A primeira geração, segunda geração, terceira. Eu creio que eu deva pedir até a oitava geração. E você precisa expressar isso matematicamente para mim, tá? Outra questão que será cobrada em nossa prova
é uma questão que diz respeito ao gráfico de reprodução bacteriana. Lembra do gráfico que eu coloquei para vocês? Vocês vão colocar lá no primeiro estágio, né? Você vai olhar o gráfico, que a bactéria tem contato com o organismo, ela se fixou, ela entrou no organismo, mas ela fica quietinha, sem se reproduzir, e depois começa um tipo de reprodução. Então lembra lá da fase log, depois vai ter a multiplicação, aquela primeira, aí vem para o segundo estágio, que é a fase estacionária. Você precisa saber por que o nome é fase estacionária e precisa, inclusive, escrever isso na prova. E depois a última fase, a última etapa, que é a etapa de morte das bactérias, vai estar no gráfico também. Você vai precisar identificar no gráfico todas essas etapas, tá? Você deve ficar ligado também nas bactérias aeróbias, anaeróbias, anaeróbios facultativos e saprofídicas, tá? Pesquisa aí no seu material e memoriza, porque vai ser importante numa questão da prova. Outro ponto que eu gostaria de frisar com vocês é o ponto sobre a esporulação. Em uma de nossas aulas, eu fiz uma breve explanação sobre o assunto. Eu até disse que ia tratar a esporulação em um outro momento, e eu não considero esporulação como um tipo de reprodução, mas sim um tipo de diferenciação. E são dois grupos, né, de bactérias que fazem essa esporulação, e eu preciso que vocês identifiquem isso em uma questão de nossa prova também. E vai ter lá o nome dessas duas bactérias, e vai ter também essa esporulação como exemplo. E você vai precisar julgar as alternativas. Então se liga nessa dica. E ainda sobre reprodução bacteriana, você vai ter que ficar ligado nas imagens, tá? Nas imagens dos tipos de reprodução. Imagem da conjugação, a imagem da fissão binária, da transdução e também da transformação. Observem as imagens, vocês vão precisar diferenciá-las em sua prova. Vai cair também na prova um caso clínico envolvendo a metodologia de Gram. E você vai precisar descrever as etapas da metodologia de Gram passo a passo. Por isso, dá uma revisada no material aí e se liga. Vai ter também um caso clínico envolvendo o Staphylococcus sp e a penicilina. E eu vou perguntar para vocês qual é o foco de ação desse antimicrobiano, onde ele age, onde ele atua e qual é a função dessa atuação no organismo bacteriano. Outra dica de ouro para você é saber diferenciar um bacteriostático de um bactericida. Isso é muito importante. Portanto, dá uma lida no material aí e estude bem. Outra questãozinha de casos clínicos que vai cair na sua prova é uma questão envolvendo a Escherichia coli e os aminoglicosídeos, que são antimicrobianos que vão atuar nos ribossomos bacterianos, inibindo quem? Olha lá na célula procariótica e responda essa questão, tá? Lembra do ribossomos. Mais uma questão de caso clínico, dessa vez vai envolver aí a topoisomerase e as quinolonas. Você sabe que esses medicamentos atuam impedindo a formação do material genético. Já que você sabe disso, vai ter que responder a questão, mas dá uma olhadinha lá em quinolonas e no manualzinho de antimicrobianos que eu mandei para vocês. Você vai saber responder essa questão fácil. Haverá em nossa prova também uma questão para que você faça uma análise qualitativa da importância bacteriana, de modo geral, na indústria farmacêutica, na alimentação e, enfim, todos os ramos de importância que as bactérias têm e representam. Tranquilo? Isso é bem sossegado, hein?
Pessoal, como não poderia ficar de fora, uma questãozinha de matemática básica, de dosagem aí, de química para vocês. Você vai pegar uma unidade padrão, 40 gramas para 1 litro, e você vai calcular quanto de soluto eu preciso para 300 ml de solvente. Bem tranquilo, bem fácil, bem rápido e bem prático. E por último e não menos importante, você vai ter que fazer uma descrição qualitativa do passo a passo para a cultura de bactérias, desde a medição, o cálculo da medida padrão do agar-agar e depois a coleta, tá? E o esfregaço. Você vai ter que fazer isso bem tranquilo, bem sossegado, como nós fizemos em nossas aulas práticas. Se liga aí, hein? Gente, então é isso, nossa prova vai girar em torno apenas disso. É uma prova extensa, são 18 questões, algumas delas eu acho que até mais da metade, são questões que você vai marcar X, V ou F, associar colunas, tá? E as demais questões são dissertativas mesmo. Mas eu creio que seja uma prova bem tranquila, vocês estão preparados, qualificados, e com certeza se sairão muito bem nessa avaliação. Um forte abraço a todos e boas provas! Bora para a vitória!